E também aqui está escrito cooperação através da organização internacional e FAO, ASEAN. Então, através dessas organizações, estamos fazendo cooperação. E também que estamos financiando os institutos de pesquisas agrícolas. A seguir, é sobre a evolução de orçamento de ODA. O valor de ODA do mundo está aumentando assim dessa forma. É a tendência de aumento, mas isto é que está mais focalizado no aperfeiçoamento de infraestrutura social. Por isso, uma percentual na área agrícola está diminuindo relativamente. E nesse sentido, então essa linha vermelha é de agricultura. Então isso está diminuindo. Então, este ano, como apareceu um problema de segurança alimentar, então, dentro do plano de ação de esquema de ações abrangentes da ONU, e que está escrito aumentar de 3% a 10% do proporcional de desenvolvimento alimentar e agricultura dentro da ODA, valor total de ODA. Então, assim que precisamos realmente fazer uma inversão de situação. A seguir, essas atividades, falando sobre essas atividades de mais concreta, este ano, em maio, o que foi realizado TICAD 4, a Conferência para o Desenvolvimento da África, o Japão, que nessa ocasião, anunciou uma iniciativa para duplicar a produção de arroz na África. Concretamente dizendo, através da JICA e agro, ou seja, Aliança para a Revolução Verde na África. Então, junto com esses dois órgãos, que realizar, duplicar a produção de arroz no Subsaara entre 2007 a 2017. Durante 10 anos. Essa iniciativa de duplicação de produção de arroz que vai contar com o apoio do FAO, o Instituto Internacional de Pesquisas de Arroz, IRI, e também Centro de Arroz da África. Esta parte é JICA e GIRUCAS. Esse GIRUCAS faz parte do Ministério da Agricultura do Japão. E esse é o Centro de Arroz. Esse é o Instituto Internacional de Pesquisas de Arroz. Então, é a cooperação com esses órgãos internacionais que vamos fazer uma cooperação para aumento de produção de arroz na África. Então, já falei antes que está acontecendo tumultos por causa do aumento de preço de alimentos. Então, Subsaara realmente está acontecendo esses tumultos. Então, que as medidas para elevar a produtividade de arroz e a produção, aumento de produção, isso vai contribuir muito para a estabilidade social. Hoje o tema é o Brasil, então gostaria de falar sobre o Brasil. Como já vimos de várias pessoas sobre a cooperação agrícola entre o Brasil e o Japão, então gostaria de falar brevemente sobre essa cooperação. Na década de 70, houve uma crise alimentar por causa de anomais de climas, catástrofes. Então, como houve uma crise alimentar, o Japão e o Brasil que iniciou o projeto de aumento de produção de alimentos. Com isto, o soja aumentou, tentaram aumentar a produção de soja e em 1975 era 223
23 mil toneladas tinha a produção de soja, aumentou para 30 milhões de toneladas, ou seja, 130 vezes mais que ficou. Então, atualmente, mas na Cerrado, região de Cerrado, que apareceu, surgiu aquele problema de doença, praga de soja. Então, a Angirca e a Embrapa estão realizando uma pesquisa conjunta para desenvolver uma espécie que é resistente a essa doença. Então, quando sofre essa doença, então as folhas de soja caem e que assim que diminui tanto a produção de soja. Então, por isso é que precisa, muito importante, desenvolver uma nova espécie resistente a essa doença. Então, esse desenvolvimento agrícola de Cerrado contou com o financiamento do governo do Japão e dos bancos privados do Japão e do brasileiro também. E no ano passado, uma empresa que chama Mitsui Bussan também começou a investir, comprando as ações que começaram a produção de soja e milhos na região de Cerrado. E que nós que viemos realmente financiando esse projeto. Então, daqui para frente, que espero que a parte brasileira que realize uma cooperação entre Sul e Sul, ou seja, assim de colaborar para outros países em Brasil que faça uma cooperação para o desenvolvimento de outros países em desenvolvimento. Ou assim, para fazer isso, utilizando o sistema de parceiro nipo-brasileiro, assim que transferir a tecnologia agrícola que cultivada na região de Cerrado e o método de produção de aumento de alimentos para outros países da América do Sul ou os países africanos. E gostaria de falar sobre a segurança alimentar. O Japão que é um país que realmente depende muito da importação de alimentos do exterior. O Japão é um arquipélago muito pequeno, que a área cultivável para uma família é somente 1 hectare. Então, como o Japão é uma região montanhosa, então, por isso é difícil usar maquinária no campo. Então, por isso o custo fica muito caro e competitividade baixa. Mas, assim, que como o fornecimento alimentar está diminuindo bastante, então já estão finalizando a época que se tiver dinheiro, se tiver poder econômico, poderia comprar as comidas. Esse tipo de época está terminando. Por isso, que se nós comprarmos muita comida, assim, isso está prejudicando outros países pobres. Então, isto mais cima está escrito fatores do lado de demanda. Crescimento populacional e também de BRICS, assim, de rendas, aumento de rendas de BRICS e também aumento de produção de biocombustível. E fatores do lado de fornecimento, dificuldade que realmente para aumentar a produtividade também tem limite. Por exemplo, climas anormais. Então, esses fatores que vão influenciar o mercado de comida, o mercado global de alimentos do futuro. Então, aqui tem 2 processos, está escrito, se a economia japonesa enfraquecer ou se o Japão conseguir manter a força econômica. Então, o próximo processo seria possibilidade 1, o Japão compete